No último capítulo da série especial de reportagens sobre os 5 anos da pandemia de Covid-19, Edson Costa mostra os impactos da crise sanitária no mercado de trabalho. Em 2021, quando os números relacionados ao coronavírus alcançavam níveis assustadores, o IBGE apontava que mais de 15 milhões de pessoas estavam desempregadas por causa da pandemia. Itatiaia. Luiz Henrique da Silva, ligado à ASMAR, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável, relata a situação de desespero de muitos trabalhadores. Rapaz, nós temos aí com alguns catadores, os próprios catadores das cooperativas têm procurado aí, né, quando chega algum lá que tá com extrema dificuldade mesmo, sem nada dentro de casa, que tem vários, procurar dividir que tem com esses catadores avulsos aí. A gente não tem como pagar água, luz, aluguel, então isso tá só acumulando e tá virando uma bola de neve perigosa, né? Repórter Eustáquio Ramos. Seguimos a Avenida Afonso Pena e os poucos veículos que trafegavam na via, mais importante do centro da capital, dividiam espaço com as inúmeras bicicletas e motocicletas dos aplicativos de entrega de alimentos. Já na Avenida Antônio Carlos, também notamos um movimento baixo de veículos e pessoas nas ruas. Alguns vendedores ambulantes estavam nas proximidades da Avenida Otacílio Negrão de Lima, mas o movimento de pessoas era muito baixo nos momentos em que nossa reportagem passou por lá. Uma coisa também que nos assustou, Júnior Moreira, foi a quantidade de moradores de rua, que já é grande e hoje me pareceu que estavam em número maior ainda. Todos os processos e relações de trabalho tiveram que mudar. Coronavírus 5 anos. O que aprendemos? Enquanto muitos trabalhadores nem tiveram oportunidade de se afastar das aglomerações em ônibus, metrô e trânsito, outros tiveram que transformar suas casas em escritórios. Segundo Eliane Ramos, presidente da diretoria executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos, o trabalho remoto, o famoso home office, revelou benefícios para as empresas. Muitas empresas perceberam os benefícios dessa modalidade. O trabalho remoto, hoje o trabalho híbrido, se tornaram muito mais comuns, porque permite uma maior flexibilidade para os funcionários, reduzindo custos operacionais para as empresas. Uma maior qualidade de vida, porque o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é um dos temas que teve uma maior repercussão e um maior autodesenvolvimento das pessoas. Empregados e empregadores precisaram desenvolver novas habilidades que ficaram no pós-pandemia. Muitos trabalhadores precisaram adquirir novas habilidades para se manterem relevantes no mercado de trabalho cada vez em constante evolução. Eu colocaria que a resiliência e a adaptabilidade são duas competências que os líderes precisaram desenvolver muito mais pós-pandemia. A Covid-19 ela acarretou um ponto muito importante para lidar com a pandemia, que é uma crise inesperada, volatilidade nas mudanças cada vez mais rápidas, nos impactos econômicos, geopolíticos, globais do mundo. Porque elas precisam estar sempre preparadas para enfrentar crises inesperadas e adaptações rápidas. Tenham certeza de que a pandemia da Covid-19 não foi a última. Outras virão, outras já estamos vivendo. A melhor forma de encerrar nossas reflexões sobre os aprendizados com a pandemia é relembrar o início do fim. A trabalhadora do Hospital Eduardo de Menezes, a técnica em enfermagem Maria do Bom Sucesso Pereira, a Cessé, foi a primeira vacinada contra a Covid em Minas, no dia 18 de janeiro de 2021. Ela conta que na chegada do vírus, tudo era incerteza. Foi assustador, a gente não sabia com o que estava lidando naquele momento. Não é olhar só pra gente, a gente olhava para outros, nossos colegas. Nós tínhamos familiares, idosos em casa, então foi muito assustador. Você teve Covid? Não tive a doença e eu ainda pergunto pra mim, será que eu ainda vou ter, mas não quero não. E aí você foi escolhida, né, pra ser a primeira pessoa vacinada. Como é que você recebeu essa notícia? Pra mim foi uma bênção, porque eu estava em casa, recebi um telefonema, chega-se um carro com, acho que o ministro da saúde na época, que falou comigo, você sabe o motivo que você tá aqui? Eu falei assim, não. E aí eles falaram comigo que o Zema estava me esperando no aeroporto.
Eu acho que naquele dia eu estava tomando a vacina para Minas todinho. A linha de frente, não à toa, foi a primeira a ser vacinada. Tem um motivo para isso, é porque você estava enfrentando o vírus no dia a dia e quase que no dente, né? Nó. Para começar, a gente não sabia como é que equipava. A gente olhava um pro outro e falava assim, olha, a sua máscara tá um pouco aberta, aperta um pouquinho. Teve medo nesse período? Tive muito medo, porque a gente tem família, né? Quantas pessoas não sentavam do meu lado? Porque eu era da linha de frente, mas ninguém sentava perto de mim. O preconceito naquela época foi muito para quem era da área da saúde. Como é que tá essa vida depois? Tomou vacina, se tornou esse símbolo, passou a Covid? Nossa, eu tô ótimo. Eu aconselho não só a vacina da Covid, mas todas as vacinas são importantes. É vida, é saúde. Com produção e edição de Ellen Araújo e sonorização de Sérgio Coelho Matos. Repórter Edson Costa. Brasil, 28 de março de 2023. 700 mil mortes provocadas pela Covid.